Todos sejam bem-vindos a esta casa, a este farol de luz que sempre está nos sinalizando o caminho a seguir e que também acolhe a todos com muito amor. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto e que Jesus, nosso mestre e irmão, possa nos amparar, nos fortalecer no propósito de cada dia, um passo de cada vez, mais irmos, agirmos, para que possamos seguir confiantes no caminho da luz. Ampara-nos, ó Mestre Senhor, nesta noite, e que a reflexão que traremos possa fazer com que todos nós pensemos com muito carinho e amor naquilo que nos cabe fazer. Que assim seja. Bom, esta noite, como vocês observaram, nós estamos no início de mais um ano. O título da nossa reflexão é Ano Novo, como será? E aí, nós nos vemos que esses primeiros dias, hoje dia 10 do mês, nós vemos que em termos do país, as coisas estão um pouco conturbadas, um pouco afligentes, as pessoas desassossegadas, mas penso que cada um de nós pode colaborar nesse momento, justamente pensando no Mestre Jesus, nos ensinos que Ele nos dá e sabendo que Ele é que conduz esta nau, este planeta bendito. E o que nós podemos fazer neste momento para ajudar, é justamente termos, ser o bom exemplo aonde estivermos. Termos uma palavra boa e sermos também um ponto de união. Porque o que melhor nos cabe agora é termos pensamentos positivos, termos fé, termos confiança, que tudo há de se resolver. Então, nós estamos falando num ano novo, e como já estão acontecendo no Brasil, esses acontecimentos, todo mundo está sabendo, então eu só gostaria de fazer essa observação. Mas a nossa reflexão, ela vem mesmo nos dizer de cada um de nós, o ano novo começando, e nós sabemos, não sei se é o caso aqui de algum de vocês, nosso, mas chega final de ano, então é aquele balanço, aquela coisa do que foi feito, mas o que foi feito, foi feito. O que não fizemos, ficou para trás. Porém, nós sempre temos uma certa listinha daquilo que nós pretendemos o ano que se inicia. Mas aí o que nós fazemos? Nós sempre pedimos uma ajudinha e ou por tradição de família, ou por superstição, seja lá o que for. Então, algumas pessoas, não é o nosso caso, eu bem sei disso, chega dia 31, aí tem aquele que gosta de fazer a lentilha para garantir o dinheiro, a fortuna. Outros gostam de comer uva, 3 grãozinhos de uva. Tem aqueles, então, que não admite, em hipótese alguma, as aves. Por quê? Porque as aves ciscam para trás. E segundo essas pessoas, imagine eu, no último dia do ano, comer uma ave que cisca para trás. Ah, não, acho que é preferível eu comer peixe. Por que o peixe? O peixe é rápido e vai para frente. Então, tem aqueles que
passam no mar, né? Podem estar à beira-mar, então pulam 3 ondinhas. Um dia desses, conversando com uma conhecida, ela dizendo que ela costumava com o marido, na passagem do ano, subir num banquinho ou numa cadeira, que era já para ter uma ascensão a mais para o ano que estava chegando. Tudo bem. Então, tirando, né, essa parte supersticiosa, né, tradição, porque há de convir também que nós trazemos muitas tradições de nossas famílias, né? Mas também chega um ponto, né, que como o próprio Cristo disse num capítulo de seu Evangelho, na Estranha Moral, que eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele está querendo, né, nos mostrar que as tradições, elas são importantes, elas foram importantes no nosso, lá atrás, mas cabe a cada um de nós, né, através do entendimento, através do aprendizado, irmos nos desvencilhando dessas tradições, das superstições e tudo mais. Então, início de ano, né, é sempre isso, então nós ficamos, né, efusivos e achando o que vai acontecer e querendo dar uma forcinha, né, fazendo alguma simpatia para que tudo corra bem. Mas então, isso vai nos remeter, né, ao estudo propriamente da noite, que eu baseei num trecho do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis. E aí, vocês só me dão licença, eu só vou ler o trechinho que foi descrito pelo evangelista Mateus, tá? É curtinho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Bom, o trechinho da Bíblia, né, do Evangelho, é esse aí. Então, foi trazido por Mateus, está no capítulo 7, versículos de 7 a 11. Como vocês puderam notar, aqui nós temos 3 verbos muito importantes, que é o verbo pedir, é o verbo buscar e o verbo bater. Como Jesus, né, sempre demonstrou, aonde quer que ele fosse, Deus sempre foi apresentado por ele como um pai de amor. Nós fomos criados pelo amor. E então, o que acontece? Esses 3 verbos, eles vêm nos mostrar que nós fomos criados para agir, para caminhar, para progredir. Então, cabe a cada um de nós pedir, buscar e bater. Por quê? Nesse capítulo, esse buscar e achareis, também tem uma frase, né, muitos devem conhecer, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o que nós devemos entender? Seja numa passagem de ano, ou seja no nosso dia a dia, nós sempre temos que ter a ação de ir, de pedir, de buscar e de bater. Mas daí, o que acontece? Isso vai gerar, né, uma lei fundamental
para todos nós e muito importante, que é a lei do trabalho. E quando nós falamos em lei do trabalho, de repente, quando nós falamos em trabalho, aí às vezes vem aquele pensamento: nossa, trabalho é um ônus, é uma coisa pesada, porque nós já pensamos no trabalho, aquele que nós executamos, às vezes profissionalmente, né? Às vezes de uma maneira que não é o melhor da forma que nós fazemos, às vezes trabalhamos, então aquela coisa de horário, de compromisso, mas tudo requer trabalho. Por quê? Porque o progresso, ele é filho do trabalho, ele é oriundo do trabalho. E nós fomos criados, tudo que Deus criou foi para progredir. Então nós temos que entender que o trabalho, ele é necessário em todos os âmbitos. Porque a gente vê o trabalho às vezes como esse nosso trabalho formal, né, de carteira assinada, esse trabalho que nós executamos para os nossos proventos. Mas tudo requer trabalho, e todos os reinos trabalham também. Então, o trabalho é uma lei importantíssima e necessária para que nós possamos alcançar o progresso, para que nós possamos chegar à perfeição. Então, não tem como nós fugirmos disso. Mas o que nós temos que entender é que para que isso aconteça, né? Porque fala assim: então eu vou pedir que Deus vai me atender. Não. Porque se fosse dessa forma, que mérito teríamos? Deus nos deu inteligência e a partir daí cabe a nós ir em busca do nosso progresso. Porque o que acontece? O trabalho, ele é a força motriz que nos eleva. Tudo é necessário ter o trabalho, porque tudo tem que progredir. Os mundos, né, a natureza, a criação, tudo progride. Nada fica estanque. Às vezes achamos ou temos a sensação de que estamos inertes, mas não. Tudo progride. E aí, o que acontece? Por que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar porque daí nós seremos filho de nossas obras. Nós teremos o mérito da realização e nós seremos recompensados segundo aquilo que fizemos. Então, nada mais justo. Você trabalha, você alcança aquilo que você deseja. Então, a situação justa. E o Pai, como é justo, sempre nos propõe isso e deixa as portas abertas. Mas daí, o que acontece? Nós devemos, pedir aí os bons amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo. Eles querem, e Jesus mesmo disse, que nós devemos pedir sim. Mas o que nós devemos pedir? Nós devemos pedir, por exemplo, clareza, clarear o nosso caminho. E quando nós pedimos para que os bons amigos, clareiem o nosso caminho, com certeza ele vai ser clareado, será dado essa clareza. Outra coisa que nós podemos pedir é força para resistir o mal. E também, podem ter certeza, nós conseguiremos esta força. Então, vocês estão vendo, que os pedidos que nós devemos fazer são pedidos, mas que não exime do nosso trabalho, não exime da nossa luta, do nosso caminhar. Por isso, que nós também podemos pedir
bons conselhos. E com certeza também nos serão dados. Pedir assistência dos bons espíritos, e eles também virão nos ajudar. E aí, quando nós falamos em assistência dos bons espíritos, na Bíblia existe não na Bíblia hebraica, na católica, o livro de Tobias. E tem uma passagem que é o anjo de Tobias. Eu não sei se alguém já conhece, mas é mais ou menos assim que acontece. Um pai pediu para que seu filho fosse fazer uma determinada incumbência numa cidade distante. Só que seu filho, ele era jovem e não tinha experiência nenhuma. Mas mesmo assim, ele se pôs de boa vontade e de prontidão a servir, a fazer aquilo que seu pai pedia. Mas seu pai, preocupado por saber da inexperiência do filho, ele estava à procura de alguém que fosse um mensageiro, que o ajudasse a executar a tarefa. E nisso apareceu um rapaz, dizendo que conhecia muito bem o caminho por onde ele teria que passar, conheceria tudo e que ele o acompanharia. Uma observação que o pai, ele estava cego, já faziam alguns anos, mas por um problema de doença. E aí partiram Tobias e o mensageiro que o acompanhou. E foram pelo caminho, o mensageiro dando as instruções, pararam à beira de um lago, Tobias foi pescar, aí pegou um belo peixe, aí o mensageiro falou para ele assim: Tobias, trate do peixe, mas guarde muito bem guardado o fígado desse peixe, que vai ter serventia. E Tobias obedeceu. Tudo que o mensageiro instruía, ele fazia. E eles chegaram ao destino. Tobias fez o que tinha sido incumbido pelo seu pai e voltaram. Quando voltaram, o pai ficou muito feliz por saber que não tinha acontecido nada ao seu filho. E nesse momento, o mensageiro diz a Tobias: vai tratar do fígado, que você trouxe, faz tipo uma pasta e coloca sobre os olhos de seu pai. E ele o fez. Fez, colocou nos olhos do pai e em pouco tempo o pai voltou a enxergar. O pai ficou muito feliz e queria recompensar o mensageiro. Mas ele, como num passe de mágica, evaporou, sumiu. Aí dizem que este mensageiro era o anjo Rafael, que havia se materializado para acompanhar Tobias. Então vocês vejam, que quando nós temos a vontade dentro de nós, quando nós realmente queremos, quando nós nos esforçamos, a ajuda sempre aparece. Por mais que fiquemos desanimados, por mais que às vezes as coisas não estejam saindo a contento, mas devemos confiar, mas também nos esforçar. Então, nessa observação aqui que faz sobre assistência dos bons espíritos, é claro que essa passagem da Bíblia de Tobias, ela só vem ressaltar a confiança que nós devemos ter no plano espiritual, no anjo de guarda, no protetor espiritual, seja qual for.
a denominação. Mas nós também temos que entender que eles não podem fazer nada por nós. Eles podem nos intuir, eles vão estar ao nosso lado, mas a tarefa é nossa, a ação é nossa. E por isso que nesse capítulo, buscai e achareis, vem justamente nos mostrar que temos a retaguarda que precisamos, que necessitamos, mas o primeiro passo é sempre o nosso. Aí agora, vamos mudar um pouco. Então nós temos que pedir, buscar e bater. Mas uma coisa também, que me veio à mente, é bater a porta. Que porta que nós estamos procurando para a nossa vida? Nós estamos querendo a porta larga das facilidades ou a porta estreita? Aquela que temos que deixar uma boa parte daquilo que nós trazemos e que realmente é o que nos pesa e o que temos que melhorar, temos que deixar para trás. Então também precisamos saber, porque com certeza, se batermos na porta estreita, também seremos bem atendidos. E a porta larga, é claro, ela estará aberta, para todos aqueles que realmente, não querem se empenhar muito no seu progresso interior, nas suas conquistas, realmente nos verdadeiros tesouros que devemos amealhar pela vida. Mas agora o que acontece? Nós temos que entender que nós devemos olhar para dentro de nós. Nós devemos olhar para dentro de nós, por quê? Porque nós somos seres individuais. Nós fomos criados individualmente. Todos sabem, não existe uma digital igual a outra no mundo. E isso é a prova da nossa individualidade, do que realmente cada um de nós é. E o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que nós somos responsáveis pelas nossas conquistas e pelos nossos tropeços. E que não adianta, nós querermos jogar a culpa nos outros. Nós é que somos os responsáveis por tudo que fazemos. Mas nós também temos que nos olhar com mais amor. Nós temos que nos perdoar. Porque as coisas que aconteceram num passado realmente foram importantes para aquele momento. Mas nós não devemos nos fixar no passado, principalmente nos erros, naquilo que não conseguimos acertar. Nós devemos sim entender que isso foram experiências muito válidas. Mas se nós carregamos isso como um peso em nossa vida e não nos perdoamos, aí já começa, a coisa ficar mais tumultuada. Então, nós temos que buscar, mas nós temos que primeiro buscar dentro de nós. Nos olhar com amor, nos perdoar, entender que de uma forma ou de outra, todos nós estamos caminhando. Como eu disse logo no início, ninguém fica parado. E se nós, às vezes, titubeamos, se às vezes tropeçamos, mas mesmo assim, nós temos que pedir o auxílio, principalmente conexão com o espiritual, com o divino, para nos dar força e continuarmos. E nós temos que entender também que pode as coisas às vezes não estarem correndo bem, mas hoje nós sempre somos a nossa melhor versão. Se nós olharmos há 10, 20, 30 anos atrás, nós às vezes até foto, até coisa, a gente até ri,
né, como nós estávamos, pela aparência, ou coisas que nós fizemos. Então, esse próprio caminhar, essa própria evolução que nós vamos tendo com o passar do tempo, faz com que nós sejamos sempre a nossa melhor versão. Mas nós temos que estar sempre com a mente aberta. Aberta para quê? Para o aprendizado, para o novo. Porque só através desta forma, nos permitindo querer aprender as coisas. Porque quando dissemos, eu já sei tudo, já sei o que eu sei, me basta. Não basta. Porque o dia de hoje é diferente do de ontem e de amanhã será também. Com inúmeras oportunidades que Deus sempre coloca à nossa frente. Então, se nós que fomos, para mim tá bom, para mim os aposentados, né, que é o meu caso. Não, eu já me aposentei, eu não quero saber mais de nada. Eu só quero curtir. Curtir o quê? Enquanto nós estivermos aqui, nessa existência, com vida, ainda nós temos inúmeras chances de aprender. Mas nós precisamos nos permitir isso. A nossa ação, a nossa intenção, isso é que realmente é o que vai pesar na nossa busca, para que nós consigamos achar aquilo que buscamos. Vai depender muito do que nós fizermos, da nossa intenção, do que vai dentro de nós, do que vai no nosso coração. Porque às vezes as pessoas usam, né, inúmeras máscaras, onde quer que estejam, ou o que quer que façam, mas nós sabemos, no fundo, o que vai dentro de nós, com que intenção nós estamos fazendo as coisas. E Deus, com certeza, sabe muito, mais ainda do que nós. Então nós temos que entender a todo instante que o que vai determinar, né, justamente se o ano novo que está começando vai ser bom ou não, é justamente o que vai dentro de nós. E até onde nós pretendemos ir e quisermos ir. Porque não só o ano novo, mas a nossa vida. Então tudo depende da nossa ação, do que queremos fazer, onde queremos chegar, a intenção em que trazemos, como podemos participar das coisas. E também o que nós temos que entender, que tudo que nos acontece, somos os únicos responsáveis. Então vamos parar, às vezes, né, de querer jogar a culpa no outro, na família, no Estado, no governo, seja no que for. Vamos ter a mente, mas principalmente o coração também aberto. E todos nós sabemos aquilo que nos pesa, aquilo que devemos melhorar. Então temos que investir nisso. E o que nós devemos entender também, que a harmonia das leis divinas, que o universo, eles só querem o nosso bem, é o nosso progresso. Então, ninguém conspira contra nós. Quem conspira somos nós mesmos, pelas nossas atitudes. Se nós estivermos em equilíbrio, se nós estivermos em paz, se nós estivermos em harmonia, as coisas vão fluindo naturalmente. Nós temos que entender que nós somos peças importantíssimas nessa engrenagem divina. Todos nós somos peças, como se fosse uma enorme corrente, e cada um de nós é um elo dessa corrente.
Muito importante. Aí, agora, né, já quase terminando, eu gostaria que a gente possa fazer uma lista, né, agora estamos ainda no início do ano, que nós possamos fazer uma lista daquilo que nós realmente queremos para este ano, queremos para a nossa vida. Por exemplo, eu fiz algumas metas, né? Eu pretendo cumprir esse ano. E é justamente com relacionamento. Relacionamento justamente com aqueles que estão ao nosso lado. O nosso marido, a nossa esposa, né? Os companheiros da vida. E quando eu falo isso, é justamente, eu estou me referindo ao marido e à esposa, que é o nosso próximo mais próximo. Porque nós vamos dizer assim, mas tem os filhos. Realmente tem os filhos. Mas os filhos, eles estão indo, cada um, cuidar da sua vida, da sua família, do seu caminhar. Mas como que nós estamos nos relacionando, né, com aquele companheiro ou com aquela companheira que já está há tantos anos ao nosso lado? O que acontece muitas vezes é que com o passar do tempo, né, não que o sentimento diminua, mas parece que vamos nos acomodando e às vezes não temos o carinho necessário, o carinho, né, ver o outro, aquele que está ao nosso lado, acaba que com o passar do tempo, certas atitudes vão ficando enfadonhas, pesadas, e a nossa paciência cada vez fica menor. Então, uma das metas, né, eu penso, o relacionamento, investirmos no relacionamento, investirmos na família, né, de um modo geral, ver o que podemos fazer, o que podemos agregar, o que podemos estender a mão para um familiar. Realmente, né, Jesus sempre enfatizou muito a caridade, mas nós temos que começar com a caridade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, da nossa família, onde somos colocados, onde existem as diversidades. E como nos portamos? Então, para mim, a família também vai ser uma meta importante. A parte espiritual também, para mim, vou ver direitinho o que eu vou poder melhorar. Porque nós temos o nosso trabalho, nós temos vários compromissos, mas nós não podemos nos esquecer desta parte espiritual, que é a parte importante, que é a parte que nos sustenta. Mas, normalmente, deixamos sempre para depois. Deixamos para quando sobra um tempo, quando dá. Então, vocês vejam bem, são metas, né, que realmente a gente, num primeiro olhar, nós achamos, mas aí não é coisa complicada. Mas é sim, é muito complicado. A vivência, a convivência. Sem esquecer que nós fomos criados para viver juntos, em sociedade. Justamente para que as arestas de um com as do outro possam ir sendo lapidadas. Mas para que isso aconteça, nós temos que, primeiramente, olhar aquele que está ao nosso lado, aquele que está na nossa família, como um irmão que também está caminhando, que também tem as suas dificuldades. Então nós temos que ter, né, aquele olhar, pelo menos, caridoso. Porque a caridade, né, segundo o próprio Cristo, é o amor em ação. E quando vocês podem ver, mais uma vez, ação. E tudo
a todo momento, a todo instante, a nossa vida é ação, é posição que temos que tomar. Mas então, algumas metas, eu não quis enumerar muitas, porque também não adianta a gente querer fazer uma lista com muitas metas, porque ai de nós, aí vai ser difícil. E se a gente conseguir um pouco melhorar algumas metas, melhorar um pouco em cada uma, já vai ser um progresso enorme para todos nós. E cada um de vocês, com certeza, deve ter já suas metas enumeradas para esse ano que está começando e pela vida, porque isso aqui é mais um ano, mais uma oportunidade de 365 dias que Deus está nos dando. Mas até nós retornarmos ao plano espiritual, quantos anos virão? E aí, o importante é nós investirmos nessas metas para que quando nós retornarmos, o nosso saldo de coisas, de compromissos que foram assumidos no plano maior, estejam quase, na sua maioria, realizados. Então, o que eu quero deixar essa noite para vocês é o seguinte, que não adianta, a gente chega no final do ano, faz um balanço, faz certos rituais, faz certas superstições, achando que tudo vai acontecer. Porque a partir do momento que nós fizermos de cada dia, de cada segundo nosso, um empenho em querer nos melhorar, com certeza nós não precisaremos mais pensar na lentilha, na uva, na ondinha do mar para pular, nós não precisaremos nada disso. E o que nós temos que entender é que realmente o que nós precisamos é ter a ação e a boa vontade em querer progredir. E com certeza, Deus, Jesus, nosso Mestre, estará sempre com os braços abertos, nos aguardando. E só uma observação, quando nós falamos das aves, me veio uma ideia assim, a gente fala, eu não quero saber de ave no dia 31 porque ela cisca para trás. Mas nós não podemos esquecer que o ciscar para trás da ave é justamente porque ela está trabalhando em procura do seu alimento. Então, é o seu trabalho. Que possamos todos nós entender que nós somos os artífices do nosso destino, que é a perfeição. E disso, todo mundo, o destino de todos nós é a perfeição. Que Deus nos dê força, coragem, e perseverança, para cada dia podermos galgar um degrauzinho a mais rumo à perfeição. Que Deus nos abençoe. Era isso.